Segunda Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Pedimos-vos, irmãos, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião com Ele, que não vos perturbeis facilmente, nem vos deixeis alarmar, quer seja por alguma revelação espiritual, ou por palavra, ou por carta supostamente enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse iminente. Que ninguém vos engane de modo algum, pois antes é necessário que venha a apostasia e que se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que é chamado Deus ou objeto de culto, a ponto de sentar-se no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais de que, quando ainda estava convosco, eu vos dizia essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele só se revele no tempo oportuno. Pois o mistério da iniquidade já está em ação, aguardando apenas que aquele que o detém seja afastado do meio. E então se manifestará o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com o esplendor de sua vinda. A vinda do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios enganadores, e com toda a sedução da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia uma força enganadora, para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas consentiram com a injustiça. Nós, porém, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. A esta salvação Ele vos chamou por meio de nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que aprendestes de nós, seja por palavra, seja por carta. E que o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e uma boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos fortaleça em toda boa obra e em toda boa palavra. O capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses é um dos textos mais densos escatologicamente do Novo Testamento, especialmente por abordar o mistério da iniquidade, a figura do homem da iniquidade e os acontecimentos que precedem a parousia, segunda vinda de Cristo. A patrística abordou esse trecho com grande profundidade, especialmente em contextos de combate à heresia e elucidação dos sinais dos tempos. Aqui está o comentário patrístico de destaque. Comentário patrístico selecionado. Autor, Santo Ambrósio de Milão, 340-97. Obra, Expositio in secundam epistolam ad Thessalonicenses, comentários da segunda epístola aos Tessalonicenses. Trecho comentado, 2 Tes 2, 338. Nisi venerit dissessio primum. Fonte patrística secundária. O comentário de Santo Ambrósio está parcialmente preservado em citações feitas por outros autores latinos medievais, como Isidoro de Sevilha e Beda, e é sustentado por trechos atribuídos a ele nos Collectanea Patrum. Comentário e explicação. Santo Ambrósio interpreta o homem da iniquidade ou filho da perdição como uma figura escatológica concreta, associada ao anticristo, mas também simbolicamente ligada à apostasia generalizada que se dará antes do fim dos tempos. Ele destaca que a dissessio, apostasia, não se refere apenas a uma queda individual, mas a um abandono coletivo da fé cristã, uma ruptura com a verdade revelada. Segundo Ambrósio, a apostasia é o prenúncio da vinda do ímpio, pois antes que o iníquo seja revelado, deve ser removido o obstáculo, o qual os fiéis ainda sustentam pela pregação e pela fé. Quando, porém, os que creem forem vencidos pela tibieza e os costumes do mundo, então se manifestará aquele que já opera em segredo. Ou seja, o que o detém, versículo 7, tenet nunc, é interpretado por Santo Ambrósio como a própria presença da Igreja fiel e a ação do Espírito Santo nela. Enquanto a fé for mantida viva e o Evangelho for anunciado com firmeza, o anticristo não poderá se manifestar plenamente. Mas quando a fé for abandonada por muitos, isso abrirá espaço para sua revelação.
Santo Ambrósio também vê na vitória de Cristo, que destruirá o iníquo com o sopro de sua boca, versículo 8, uma referência clara ao poder da palavra de Deus e à força da verdade que emana de Cristo glorificado no juízo final. Santo Ambrósio, bispo de Milão e doutor da Igreja, ensinava que a manifestação do homem da iniquidade, também chamado de anticristo, só acontecerá após uma grande apostasia, ou seja, quando muitos abandonarem a fé verdadeira. Segundo ele, esse filho da perdição já atua em segredo, mas é impedido pela presença da Igreja fiel, sustentada pela pregação e pelo Espírito Santo. Quando os cristãos deixarem de ser firmes, abrindo espaço para a tibieza e o erro, o iníquo se revelará. Porém, Cristo o destruirá com o sopro de sua boca, isto é, com a força da verdade, e dissipará sua mentira com o esplendor de sua vinda gloriosa. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.